Se você está desesperado e procurando alguma forma de se dar bem no Enem, assista esse vídeo até o fim. A gente vai fazer uma série de vídeos para vocês com dicas de Enem, mostrando o que mais cai e as nossas apostas para esse ano. Talvez alguns de vocês não saibam, mas a gente já passou por esse mesmo sofrimento que vocês estão passando agora. E no vídeo de hoje a gente vai trazer os assuntos mais recorrentes de ciências humanas e a gente vai tentar explicar para vocês resumidamente sobre cada assunto. A gente vai começar com filosofia e sociologia. E um assunto que é garantido que sempre cai todo ano no Enem é patrimônio. Patrimônio que tem uma relação muito grande com herança cultural, aquilo que foi sendo disseminado na sociedade onde você está inserido durante os tempos. E o patrimônio é basicamente dividido em material e imaterial. Tem o material, que é tudo aquilo que é palpável, que é físico, que você consegue pegar, ver. E tem o imaterial, que está muito mais ligado com costumes, tradições, essas coisas assim. Lembrando que é sempre bom ter cuidado com o contexto da questão, porque ele vai te nortear. Se ele está falando dos processos que acontecem, por exemplo, da fabricação do queijo de Minas, que tem mais a ver com o lado imaterial do que com o próprio queijo pronto, que tem mais a ver com o lado material. Outra coisa que também é bem interessante de vocês pesquisarem, que sempre tem, é a visão de alguns filósofos como Platão, Aristóteles, Descartes, que é um pouquinho mais atual, e o próprio Maquiavel, que tinha aquela história das obras dele, do Príncipe, do Leviatã, aquela frase dele, né, de que os fins justificam os meios. É sempre bom dar uma olhada nisso. Outro assunto que, apesar de já estar bastante batido, ele é muito cobrado no Enem, que é sobre a ética e a moral, que, apesar de já ser bastante discutido, não fica tão claro na cabeça das pessoas. A ética tem mais a ver com ciência, vai ser a ciência que estuda a moral. A moral tem mais a ver com valores, com os costumes, com as regras de uma sociedade. E outra coisa que não cai sempre, mas é bom vocês estudarem, que pode cair também, é a questão das leis e os impactos que elas têm na nossa vida. Então pode cair coisas sobre direitos, a própria Constituição, alguns estatutos, enfim. Às vezes cai algum trechinho de alguma lei, é bom estar por dentro. Outro assunto também são as consequências da globalização, que vai pedir para você identificar os malefícios que ela traz, como assim também pode pedir para você apontar os benefícios da globalização. Geografia. Algo que cai muito em geografia é a questão do espaço rural. Levando em consideração mais a importância do campo como produtor e como a base que sustenta a sociedade, e também o êxodo rural. Toda aquela história que vocês já conhecem, daquela grande migração do campo para as cidades, que na verdade até hoje acontece, né? É bom vocês entenderem os motivos que levam as pessoas a saírem do campo para ir buscar refúgio nas cidades grandes. E as consequências que isso tem, por exemplo, o inchaço populacional nas cidades, e entre várias outras desvantagens. Outra coisa que também é muito cobrada no Enem é impactos ambientais. Todo ano tem questão de impacto ambiental. E de impacto ambiental a gente tem um monte, né? Tem poluição, tem vários tipos de poluição, tem do solo, da água, do ar. O Enem gosta muito de cobrar alguns fenômenos que acontecem por causa dos impactos ambientais, principalmente do solo. Sempre tem algum fenômeno que acontece no solo, já caiu lixiviação, enfim. Tem entre vários outros. A desertificação também é muito cobrada, já que está acontecendo em várias regiões do mundo. Então é bom ficar sempre atento sobre essas denominações, sobre esses fenômenos que vão acontecendo com a degradação do solo, dos rios. A questão da matriz energética também, da energia hidrelétrica, solar, esses vários tipos de energia. E ficar atento também nas fontes de energias renováveis que eles pedem como uma forma de solucionar esses problemas que afetam o meio ambiente. E também pode ter certeza que vai ter alguma questão de recursos hídricos, porque é algo que está sempre em alta. A questão da crise hídrica, a falta de água em alguns lugares do Brasil e do mundo é sempre muito cobrada. E um assunto que muita gente já conhece e não é surpresa para ninguém que caia no Enem é sobre a globalização. Esse fenômeno que é alvo de vários estudos e precisa ter uma atenção bem grande quando for lidar com essas provas, principalmente no Enem. Porque o Enem gosta muito de
Como é um assunto que tem os lados positivos e tem os lados negativos, você tem que tomar cuidado com o contexto, porque às vezes o Enem vai estar defendendo a globalização e você pode nem perceber que ele está fazendo isso. Ou ele pode estar citando todos os malefícios, então tem que tomar cuidado para qual lado o Enem está tendendo. Fique bastante atento, principalmente em relação às fake news que estão acontecendo, que a globalização ajuda a disseminar bastante e está acontecendo bastante, então pode ser alguma coisa que seja cobrada esse ano. E outro assunto que tem praticamente uma questão garantida também em geografia é geologia. Prestem muita atenção na questão do relevo, principalmente, tipos de relevo. Ano passado mesmo caiu uma questão sobre falésias, esse tipo de coisa, então é bom saber. E aqueles conceitos mais simples também, de planície, depressão, planalto. Sim, não é nada muito complexo, mas cai às vezes por falta de atenção, ou por a gente pensa que é um assunto que Não dá tanta importância. não dá tanta importância, mas cai. Em relação à geopolítica, a gente pode abordar como um dos principais assuntos que podem ser cobrados são os conflitos no Oriente Médio, que já acontecem há bastante tempo por disputa de territórios ou de governos. Ou mesmo questões culturais, étnicas, tem o petróleo também. Todas essas coisas que geram esses conflitos no Oriente Médio, elas podem ser cobradas, e as consequências, por exemplo, essas ondas de imigração que estão tendo. Tomem cuidado, porque não vai cair nada muito recente, até mesmo porque a prova foi feita no início do ano. Então, conflitos que ainda não tiveram fim, provavelmente o Enem não vai cobrar assim, de uma forma muito direta. Mas fique muito atento nas causas que levam a esses conflitos, nos motivos nos quais eles acontecem. Mas nesses bombardeios que acontecem mais recentemente agora, principalmente nessa primeira metade do ano, não fiquem focando tanto nisso, porque provavelmente não vai cair. E algo que não cai muito, mas às vezes pode ter alguma questãozinha assim, é a questão da regionalização do Brasil. Aquela historinha das regiões, que tem vários tipos de divisão por regiões. Tem a política, que a gente já conhece, Norte, Nordeste, Sul. E tem aquelas outras que tem o Centro-Sul, vai por economia, essas coisas assim. Das diferentes regiões pode ser cobrada de algum jeito. Prestem bastante atenção, principalmente nas diferenças culturais de cada região, porque às vezes acaba acontecendo comparações entre uma e outra, algumas semelhanças entre as regiões e também até mesmo a questão do preconceito que acontece em determinadas regiões. E para finalizar a geografia tem a urbanização. Pode destacar na urbanização o processo de urbanização desenfreada e todas as consequências que traz. A gente está vendo, por exemplo, os problemas de mobilidade urbana, entre outras coisas assim. Mobilidade urbana, que é um assunto que é sempre cotado para cair como tema de redação do Enem, mas lembrando que ele não necessariamente vai vir como redação, ele pode ser cobrado em diversas outras questões. E, gente, aproveitando para falar, na redação, geralmente tem algumas coisinhas assim na prova de humanas que podem te ajudar na hora de escrever Você já pode pescar algumas informações mesmo na prova de humanas ou na prova de linguagens que vão te ajudar bastante na hora de escrever a redação. O Enem geralmente vai botando algumas questões já para começar a relacionar com aquele assunto durante as questões. Então já vai prestando atenção no que é que o Enem está tratando durante as questões, que possivelmente o tema da redação vai ser bastante parecido. E finalizando Ciências Humanas, vem História, que talvez seja a matéria mais importante e onde tem mais conteúdo também. E sempre é cobrado em relação à história do Brasil, colônia, império e república. Não se atenha muito à história geral, porque ela praticamente não aparece no Enem. A maioria das questões é de história do Brasil. E dentro desses 3 períodos dá para colocar muita coisa, por exemplo, da colônia, a questão indígena, e vem depois o império com todos aqueles movimentos que tiveram perto da independência, aí vem o período da república, tem muito conteúdo dentro desse assunto. Se atente também para aquele período que Dom Pedro saiu de Portugal, que ele veio para o Brasil instalar um império aqui, e nos motivos que levou ele sair de lá nesse períodozinho. E outra parte bem importante da história do Brasil que cai também é a parte da cultura negra. A escravidão, todo o preconceito que existe e a cultura deles mesmo, aquilo que eles desenvolveram para se manifestar ao longo do tempo, isso cai bastante também. Os valores históricos que eles foram passando pra gente, os vestígios que eles deixaram na culinária, nas vestimentas,
nos deuses mesmo, assim, nas formas que eles adoravam. Então, em relação a essa história, é bastante importante a cultura negra. E é sempre bom lembrar dessa mistura, né, da cultura brasileira, que é formada principalmente pela portuguesa, pela indígena e pela africana. Esse tripé também pode cair de algum jeito no Enem. Partindo então para uma era mais moderna da história do Brasil, vem a Era Vargas, ou a ditadura militar, que tem questões garantidas, ou sobre uma ou sobre a outra. Na Era Vargas a gente tem aquela questão das fases que a Era Vargas teve, que começou com um governo mais populista, depois passou por um regime ditatorial. Toda essa história do Vargas, essa trajetória dele é muito bem trabalhada no Enem. E a questão da ditadura também, a censura, tudo o que aconteceu de ruim na ditadura. A tortura, tudo aquilo que foi trazendo, principalmente na represália que ela representou, tudo aquilo que ela causou. Todos os direitos que eles já tinham conseguido anteriormente, que caíram na ditadura e só voltaram depois, tudo isso pode cair sim, com certeza. Então é muito importante focar nessa questão da Era Vargas e na ditadura militar, em tudo que ela representou. E até mesmo nesse períodozinho que tem entre a Era Vargas e a ditadura militar, dos governos populistas, que teve alguns presidentes como o João Goulart, que foi deposto, né, logo antes do início da ditadura, esses governozinhos também podem cair. Dos motivos que levaram a ditadura a vir acontecer, que era um período de crise que estava acontecendo, então fiquem atentos. E, embora não caia tanto, mas tem que ter algumas questões de história geral também. Então, Revolução Industrial é uma das coisas mais cobradas. Tanto a primeira como a segunda. E a terceira que a gente está vivendo agora, essas fases, as diferenças entre elas. Os processos produtivos, o Fordismo, o Taylorismo, o Toyotismo também podem cair. Todos esses modelos de produção que foram utilizados, todos que foram substituídos. As consequências da industrialização, né? E os avanços tecnológicos também que elas trouxeram. E é sempre bom lembrar que o Enem não tem assuntos isolados, ele nunca trata nada de forma isolada. Então a gente pode pegar a Revolução Industrial, comunicar com os impactos ambientais, comunicar com a globalização. Então todas essas relações entre assuntos sempre caem no Enem, porque nada é isolado, sempre tem esse contexto. O Enem não costuma ser direto nas suas questões. Então, se ele vai te perguntar uma coisa, ele vai englobar vários outros assuntos para no final conseguir tirar de ti o que ele quer. E outra coisa que cai bastante também é Grécia e Roma. Roma, por conta do Império Romano, né, cai bastante a queda do Império, as características do Império, enfim. E na Grécia é algo interessante porque tem muita a questão da democracia. Em Atenas, os direitos que eles conquistaram, começaram a surgir aquelas discussões mesmo do povo para decidir o que ia ser feito para melhorar a situação da população. Foi na Grécia que tudo isso começou. Então começou a aparecer os primeiros indícios de que é uma democracia. E a democracia em si também cai. Desde esses primeiros indícios lá na Grécia e os direitos que foram conquistados em cada fase da história, como a gente chegou na democracia que a gente tem hoje, tudo isso é bastante interessante e o Enem gosta de cobrar. Não esquecendo também de um assunto bastante importante para a história geral, que é a Revolução Francesa. Um assunto bastante importante por conta das novas ideologias que foram tratadas e na revolução que ele causou não só na França, mas como no mundo inteiro. E também é importante lembrar da maneira como o Enem gosta de cobrar essas questões, principalmente de humanas. Então a gente pode destacar principalmente as imagens, o Enem gosta muito de imagens. Aqueles textos grandes que ninguém gosta de ler vão cair também. E charges, o Enem ama charges, porque ele sempre tem crítica e o Enem ama críticas. Cuidado também que ele pode cobrar trechos de livros ou alguns trechos de música mesmo. Ele pode pegar alguma música atual e perguntar qual é a crítica que ela está fazendo em relação a algum período da história. Ou fazer o contrário, pegar uma música antiga e a relação que ela tem com a atualidade. Então, toda esse negócio, essas referências, né, de uma época para outra, de um modelo para o outro, o Enem ama fazer. E também cai muito mapa, principalmente geografia, cai bastante. Fiquem bastante atentos nas descrições de mapas, nas fontes de onde são tiradas imagens, porque muitas vezes na própria descrição das imagens dá a resposta da questão e a gente
às vezes passa despercebido por não prestar atenção. É nesses pequenos detalhes que a gente encontra informações, às vezes até para outras questões. Lembre-se disso também, o Enem tem questões que respondem outras questões, então preste atenção em todas. O Enem não vai cobrar nada que basicamente você não viu em si. Ele vai pegar esses assuntos e vai dificultar o máximo possível. Ele vai tentar principalmente te confundir. Às vezes você pegar o que você sabe bastante, ele vai dar uma distorcida para te deixar em dúvida. Ele vai te confundir e ainda vai fazer com que você perca tempo numa questão. Então vai logo lá na pergunta final que você vai conseguir saber o seu objetivo na questão. Então foi isso, gente. Esse foi o vídeo sobre ciências humanas. Espero que vocês tenham conseguido absorver um pouco mais de informação sobre os assuntos. E lembrando que a gente precisa do seu like para a gente continuar trazendo as outras áreas do conhecimento. O apoio de vocês é muito importante, deixem o like de vocês, deixem um comentário, se vocês quiserem falar pra gente o que a gente precisa mudar nos próximos vídeos, alguma coisa que a gente pode falar, mandem pra gente que a gente leva nos próximos vídeos. Se vocês também tiverem algumas dicas sobre determinadas áreas do conhecimento, sobre o próprio Enem, também pode deixar aí nos comentários. E lembrando que se você também tem amigos que estão desesperados, compartilha com eles e ajuda na divulgação. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, até o próximo vídeo e Tchau!